Queridos amigos, queridos irmãos do nosso Centro Espírita Caibar Chuto de Pompeia, estamos aqui mais uma vez, muito agradecidos e felizes de estar aqui conversando com vocês. É muito gostoso a gente fazer esses estudos que a gente faz online, porque a gente pode matar um pouquinho da saudade e conseguir que a nossa melhor vibração, o nosso melhor pensamento chegue até vocês. Então, nós estamos aqui para fazer o nosso estudo do Evangelho. E primeiro vamos fazer a nossa prece, né, como é de praxe, agradecendo a Deus, agradecendo aos Espíritos mentores, agradecendo principalmente a Jesus, que nos ampara, que nos ilumine, que Ele possa nos orientar nesse estudo e que Ele possa atingir todos os corações queridos, que Ele possa chegar a todos os lares, e que possamos, Senhor querido, sair um pouquinho melhores do que nós estamos. Bom, gente, nós estamos aqui para fazer o estudo do Evangelho. Hoje eu não vou seguir um capítulo específico. Eu vou fazer uma mistura de alguns assuntos que eu acho que são bastante importantes. Sempre que eu vou fazer o estudo do Evangelho, eu procuro trazer o Evangelho para o nosso momento atual. Porque esse é o objetivo do Evangelho, a gente aprender para colocar na nossa vida prática. E nós ainda temos muita dificuldade de colocar em prática os ensinamentos do Evangelho, porque nós somos ainda espíritos muito imperfeitos. Mas todos nós estamos vivendo uma situação agora, alguns em maior, outros em menor grau, que é a pandemia. Nós não podemos ficar indiferentes a tudo que está acontecendo. Alguns amigos queridos, irmãos, foram atingidos nas suas afeições mais caras, outros foram atingidos na sua saúde, outros nas suas finanças, outros na sua saúde emocional. Dificilmente alguém no globo pode dizer que não sofreu nenhum efeito, não sofre nenhum efeito da pandemia. Todos nós fomos tocados de alguma forma. Particularmente, uma das coisas que muito me toca nessa situação é não poder estar presente com as pessoas que a gente ama, que a gente gosta, no momento em que elas estão passando por dificuldades às vezes atrozes. Em outros momentos nós também passamos por dificuldades e essas pessoas estavam juntas de nós. E infelizmente agora a gente não pode dar esse apoio físico, a gente não pode estar junto com as pessoas por conta do isolamento, todas essas limitações que os cuidados, né, e a prevenção do contágio impõem. Isso tem sido doloroso para muitas pessoas, não só para mim, para muitas pessoas que narram isso, que é muito difícil não estar perto, não é? Dos nossos queridos amigos. Isso toca o nosso coração, isso mexe conosco, porque todas as vezes em que alguém querido é atingido, imediatamente a gente sente as dores daquela pessoa, porque a gente ama aquela pessoa e a gente gostaria que ela estivesse bem, ou se ela não estiver bem, a gente gostaria de estar perto para fazer com que ela fique melhor, ou pelo menos estar junto dividindo a dor dela. Quanto mais próxima a relação que a gente tem com essas pessoas, mais intenso esse sentimento, esse desejo de ver que as pessoas fiquem bem. Ao ponto de que o Chico Xavier sempre dizia que a oração de uma mãe arromba as portas do céu. Por quê? Dado o amor com que ela é proferida, não é? A força das palavras que vem carregada com o sentimento de amor. Muito bem. Nós sabemos que somos espíritos imortais, vivendo uma das inúmeras experiências carnais que nós já, entre as tantas que nós já vivemos e tantas outras que vamos viver. Essa é mais uma. E nós sabemos também que a nossa lei é de progresso. Então, tudo o que nos acontece tem um motivo. Nós sabemos que nada ocorre sem que seja a vontade de Deus, esse ser maravilhoso
perfeito, gigantesco, que a gente não consegue nem definir, que nos criou, que nos rege, que sabe do nosso destino, que sabe das nossas dificuldades e que sabe o que é melhor para nós. Muito mais do que nós mesmos, dentro da sua grandeza. Bom, e se a gente pudesse, não é, olhar todo o mundo, não só nesse momento difícil, mas durante toda a nossa vida. Se a gente conseguisse ampliar esse amor que a gente sente, se a gente conseguisse olhar para todas as pessoas como uma mãe olha para um filho, como um pai olha para um filho, como um irmão olha para um irmão. Se nós pudéssemos abrir, ampliar essa visão de amor para todas as criaturas indistintamente, independente do que elas representam para nós, independente do que elas são, das suas atitudes, aceitá-las como elas são, entender as suas limitações e sempre, sempre fazer o bem para elas, nos doando, dando o melhor de nós e desejando sinceramente que elas estivessem bem, estivessem melhor, que é a definição do amor, né? Vocês já pensaram que mundo maravilhoso a gente viveria se nós pudéssemos amar todas as pessoas da mesma forma que nós amamos aqueles entes mais queridos, até aquelas pessoas mais distantes, porque ficou evidente agora que a distância não existe, não é? A gente vive um mundo globalizado onde todos os lugares do globo praticamente são acessíveis para nós. Então o amor, nós sabemos que ele é cósmico e que ele atinge qualquer pessoa em qualquer lugar. Já pensou que bom seria se a gente pudesse expandir esse amor, esse desejo de bondade para todos nós? Imaginem, gente, por um instante, que tudo fosse assim. Que mundo bom seria, não é? Muito bom, muito bom. E Jesus já sabia disso. E ele, no seu evangelho, nos deixou essas lições de amor, de caridade, ao ponto de dizer que a caridade é a maior das virtudes e que fora da caridade não há salvação, nos exortando a todo momento a doar de nós para as pessoas, a doar do que nós temos de melhor, atender as pessoas nas suas necessidades. Fora da caridade não há salvação. Isso ficou muito claro. Pois bem, no capítulo 11 do Evangelho, quando perguntado, né, qual seria o maior mandamento, Jesus responde assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito. Quer dizer, profundamente, né? Amaremos Deus, o nosso Criador. E tendes aqui o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei de Deus e todos os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Está em Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Muito bem, esse é o nosso ideal. Isso é o que a gente deve buscar. E se a gente conseguir olhar com um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de raciocínio, nós vamos perceber que tudo o que acontece na nossa vida nos exorta a fazer isso, nos incentiva a fazer isso, a olhar as pessoas com amor. Mas o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso ciúme, o nosso apego aos bens materiais, infelizmente nos impedem de fazer isso. O nosso medo, as nossas angústias, as nossas inseguranças, as nossas carências. A gente deixa que todos esses sentimentos tomem conta da gente e não faz o que realmente precisa, que é aprender a amar as pessoas, praticar o exercício do amor. Bom, a caridade é considerada como a maior das virtudes, ao ponto de
ficar claro no Evangelho que ela talvez seja o único caminho para a salvação. Muito bem. A gente tem escutado bastante na atualidade uma palavrinha que está meio na moda, né? Algumas palavras entram e saem da moda. E a gente tem escutado falar muito de uma palavrinha que se chama empatia. Muito bem. O que seria empatia? Né? A gente escuta falar muito de pessoas empatas, seja empático, pratique a empatia. O que será que é a empatia? Na definição do dicionário, empatia seria a ação de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar da forma como ela pensaria, ou agiria nas mesmas circunstâncias. Em última análise, empatia é trocar de lugar. Quando eu estou prestes a fazer um julgamento de alguém, quando eu estou prestes a emitir um juízo de valor, quando eu estou prestes a ter uma atitude qualquer com relação a outra pessoa, que eu me coloque no lugar dela. Que eu saiba, pelo menos, fazer esse exercício de tentar imaginar o que ela está sentindo, por que ela agiu como ela está agindo, por que ela está tendo determinados comportamentos que pode ser que eu considere que não são comportamentos muito bons. Então a empatia é isso, se colocar no lugar do próximo, né? Do lugar do outro que está perto. E a caridade nos ensina a fazer isso de uma forma amorosa, desinteressada. Fazendo pelo outro aquilo que ele necessita, doando com amor e com carinho. O Evangelho tem um capítulo inteiro destinado à caridade, não é? É o capítulo 15, que é inteiro destinado a esse ensinamento, como praticar a caridade. Bom, gente, tudo o que a gente aprende no Evangelho, a gente tem que colocar em prática, por mais difícil que a situação pareça. Quando Jesus nos diz que nós temos, né, que amar ao próximo como a nós mesmos, o que ele está nos dizendo, no fundo? Que nós temos que praticar a empatia e ser caridosos, ele dá a receita. E como que a gente exercita isso? Muitas vezes nós ficamos parados. Se a gente não tiver nada que nos impulsiona a fazer isso, nós temos a tendência de ficar parado, porque nós ainda somos espíritos muito imperfeitos. Quando a gente está numa situação que é cômoda, a gente fica ali quietinho, muitas vezes aproveitando a situação, e não dá esse passo necessário. Então, as coisas acontecem na nossa vida e por mais difíceis que elas pareçam, elas existem justamente para fazer a gente dar esse passo. Então, quando a gente vê um amigo querido, um irmão, passando por situações difíceis e a gente gostaria de estar perto e não está, a gente é impulsionado a fazer uma coisa que todos nós podemos fazer, mesmo que seja longe, que é orar por essa pessoa, que é ter um pensamento bom por essa pessoa. Quando a gente faz isso, quando a gente ora porque a gente não pode estar perto, quando a gente direciona o nosso pensamento, pede a Deus para ajudar, pede a Jesus, pede para os espíritos mentores, às vezes a gente pede o tempo todo, né, para que ajude essas pessoas. O que nós estamos fazendo? Nós estamos elevando o nosso próprio padrão vibracional, porque nós estamos pensando desinteressadamente. Realmente é uma forma da gente praticar a caridade, mesmo que distante, porque ninguém sabe que nós estamos rezando, então é uma coisa realmente desinteressada. Ninguém está vendo que a gente está fazendo aquilo. Nós estamos fazendo por amor. Nós estamos realmente praticando o amor.
E ainda que a gente não perceba, que a gente não se dê conta, esse mecanismo faz com que a gente evolua. Porque eu passo a vibrar, né, numa sintonia melhor, eu passo a me sintonizar com os irmãos superiores, pedindo a eles ajuda. Isso traz para nós e para aquela pessoa, objeto daquele nosso desejo, que é sincero. Não tem por que a gente, em pensamento, fazer alguma coisa que seja de interesse. Não, a gente faz porque a gente realmente quer o bem. E Deus vê tudo, Ele vê o nosso íntimo. Ele sabe daquele nosso desejo. E olha como isso faz a gente mudar. Olha como o padrão do planeta muda a partir do momento em que todos nós passamos a orar por alguém. Por quê? Porque muitos de nós estão sofrendo. Muitos de nós estamos em situações que a gente não consegue, né? As pessoas às vezes não conseguem se ajudar e necessitam de ajuda. E isso tem feito a gente se mover. Por mais difícil, por mais complicado que o momento pareça, isso tem feito sim o progresso do planeta. Nós agora sabemos que a humanidade tem que estar inteira bem para que a gente esteja bem. As pessoas que ainda não conseguiram observar isso estão tendo a oportunidade de fazer isso dessa vez. E a gente sabe que o planeta está evoluindo. E nós temos que fazer a nossa parte para evoluir junto com o planeta. Nós estamos nessa fase de transição planetária, não é? Então, nós não podemos mais ficar à margem disso. Nós temos que praticar essa caridade, nós temos que praticar a empatia, ou seja, nos colocar no lugar das outras pessoas, para que a gente possa, de fato, exercitar esse maior mandamento de Jesus, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Que é o quê? Nos colocar no lugar de filho, ter fé, doar do nosso melhor, doar, né, de tudo aquilo que a gente tem de melhor mesmo, não é? Humildade, sermos humildes, nos colocarmos mesmo na condição de filhos de Deus. E o próximo como a nós mesmos, ou seja, nós temos que projetar esse amor. É difícil. Eu confesso que em alguns momentos a gente, se a gente começar a olhar muito todas as coisas ruins que acontecem em volta, a gente vai ficando realmente preocupado, vai se sentindo triste, porque dá a impressão que tudo está piorando, mas não. Olhando do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da imortalidade e do ponto de vista da espiritualidade superior que está lá regendo tudo que acontece. Ela está lá vendo que nós estamos passando por aquele momento difícil que é necessário para nós, mas eles estão ali o tempo todo nos amparando, vendo do ponto de vista deles. Cada passinho que a gente dá é uma festa. Cada pensamento, cada boa vibração, cada vez que um irmão nos pede prece e que a gente faz do fundo do nosso coração, cada vez que a gente faz isso, eles ficam felizes porque nós demos um passinho na nossa evolução. A gente cai, a gente erra, a gente escorrega um monte de vezes e eles estão lá para nos amparar, para nos ajudar. Mas cada vez que a gente faz uma coisa boa, eles também estão lá para nos incentivar a fazer cada vez melhor. Porque conforme nós vamos melhorando, tudo à nossa volta melhora. Então, se esse é o maior mandamento, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, essas são as vias que nós temos. São as duas estradas que nós temos para fazer isso. A caridade e a empatia, que são ações
que podem ser feitas por qualquer um de nós, como nós dissemos. Não só fisicamente, e nós aprendemos isso, infelizmente, né, assim, a duras penas, porque tem sido difícil a gente não estar presente. Mas nós aprendemos que podemos, sim, sem estar ali junto, ajudar as pessoas. Olha que progresso para a gente que às vezes se sentia tão impotente. Algumas pessoas, infelizmente, a gente ainda escuta algumas coisas que são tristes, né? Algumas pessoas que às vezes ainda fazem piada, às vezes não entenderam a gravidade da situação ou simplesmente não se importam com isso, não conseguem ainda enxergar. Então, oremos por eles também, para que eles possam também dar um passo. E vamos pedir aos espíritos amigos, aos espíritos mentores, que nos orientem em todos os momentos. Toda vez que a gente se sentir, às vezes, um pouco sozinho, um pouco cansado, um pouco triste, que nós possamos encontrar as nossas forças nesse movimento de saber que podemos sim, cada um de nós, fazer tudo aquilo que Jesus ensinou. Não precisamos estar junto fisicamente, podemos fazer isso com bastante efetividade, porque a gente também sabe que o nosso pensamento cria, o nosso pensamento é muito forte, e o pensamento, a prece que vai direcionada com o amor, essa então cria muito mais. A gente sabe que melhora a vibração, melhora a saúde, melhora quase tudo na vida das pessoas. E só depende do nosso desejo de fazer. Depende do nosso amor, depende da nossa vontade. E da gente dedicar um pouquinho do nosso tempo para que possamos serenar a nossa mente, serenar o nosso pensamento, nos voltar para Deus, pedir para Ele que Ele nos ajude a ajudar as pessoas. Uma coisa a gente tem que ter em mente, todos nós estamos trocando energias, estamos vibrando o tempo todo e estamos trocando energia com as pessoas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. Essa troca energética, ela pode ser boa para nós quando a gente faz isso de uma forma consciente, e ela pode às vezes não ser tão boa dependendo do tipo de vibração que nós estamos trocando. Para fazer esse estudo hoje, eu peguei esse texto, uma parte dele que é desse livrinho aqui, ó, que é muito bom, gente, que se chama Amorosidade, que é da irmã Sidufu. Ela é a cura da ferida do abandono. Muito bom. No capítulo sobre empatia, ela define empatia como o movimento energético que destrava a vida. Olha só, movimento energético que destrava a vida. E ela começa dizendo que justamente isso, que nós estamos trocando energia com as pessoas, com o ambiente o tempo todo. E que a gente pode fazer isso de forma consciente ou inconsciente. Se a gente sabe que está trocando, né, essa energia, e que dependendo de onde nós estivermos, nós vamos ou mais doar ou mais receber, então nós temos que estar preparados para sempre tentar dar o melhor de nós, sempre tentar ser o doador de uma energia boa. E ela fala assim, ó, se é da lei distribuir algo de si com quem tem menos, a recomendação sensata é ter o reservatório sempre cheio. Isto é, estar continuamente com as pétalas, né, do nosso chakra coronário aqui, abertas para receber do amor divino o que vai faltar. Muito bem. Então eu tenho que estar consciente de que eu estou fazendo trocas o tempo todo. E que se eu estou fazendo essas trocas, estou
que eu esteja sempre bem, para poder dar o melhor de mim, que é praticar o amor na sua melhor acepção, não é? Muito bem, então ela diz assim, que o amor tem essa magia. Quanto mais você dá, mais você tem. É uma usina de força incomparável. A lei do universo é de abundância e prosperidade para aqueles que se sintonizam com o fluxo do desapego e da constante expansão do seu crescimento para a luz no bem. Mas, infelizmente, o nosso egoísmo impede que esse fluxo que vem do alto chegue até nós e nos causa sofrimentos e dores emocionais. Olha como tudo isso é bastante rico, assim, da gente entender que a todo momento, não é? Nós estamos doando e recebendo, é uma constante. Né? A nossa interação com as pessoas, com o meio onde nós estamos é constante, é incessante. Então ela fala que a empatia é o movimento vibratório que mais progresso e realização pode trazer ao ser humano. É o caminho mais certeiro do amor legítimo. Olha só. Então, ao lado da caridade, a empatia também é um caminho. São formas que nós temos de nos melhorar e melhorar tudo que está à nossa volta. Pequenas e grandes atitudes demonstram qual o estilo de vida que você está elegendo. Será que nós estamos praticando isso? Será que eu tenho sido caridoso? Será que eu tenho me colocado no lugar das outras pessoas e tenho doado mesmo daquilo que não vai me fazer falta? Pelo contrário, quanto mais amor eu dou, mais amor eu tenho. Então vamos fazer esse exercício, vamos olhar o nosso dia a dia para ver se nós estamos fazendo isso. Ou será que eu só estou passando por toda essa situação de longe, sem mexer realmente comigo, que é para isso que ela serve. As dificuldades vêm para fazer a gente dar uma sacudida, para fazer a gente mexer naquilo e dar um passinho para frente. Será que nós estamos fazendo isso? Não. Para quem dá mais, a vida responde com mais. Então, quanto mais eu dou, mais eu tenho. Quanto mais amor eu dou, mais amor eu recebo. Isso é fato, isso é comprovado. Quem foca sempre em multiplicar o bem, vibra na empatia e destrava esses caminhos, né? Destrava essas dores, destrava o sofrimento, porque a gente muda de vibração, que é aquilo que a gente tem que buscar, mudar, melhorar, né? A transição, a nossa reforma íntima é mudar o nosso padrão vibracional, sermos seres humanos melhores. Então, quem mais dá, participa da lei natural de cessão do amor em expansão. Reflitamos na fala profunda de Samson apresentada em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11 do Evangelho, item 10, que diz assim: amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queria que eles lhes façam. É tão simples, gente. É simplesmente eu sempre fazer para o outro o que eu gostaria que o outro fizesse para mim, na mesma situação. No fundo, é simples. Basta a gente querer fazer isso, não é? É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham os seus irmãos. Olha só que lindo isso. Procurar dentro de si o sentido íntimo de todas as dores que afetam os nossos irmãos. Que coisa linda. É realmente chegar no outro, é ter a comunhão com o outro, com o irmão, essa comunhão tão buscada, não é?
para suavizá-las. É considerar como a sua grande família humana, porque essa família todos a encontrareis, dentro de certo período, em mundos mais adiantados. E os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Olha que lindo, ele está dizendo que realmente a gente ver o mundo como uma grande família. Lembra quando nós falamos lá no começo? Como seria bom o mundo se a gente pudesse olhar com olhos de amor? Imagina aquela pessoa que você mais ama, e se você pudesse olhar todas as pessoas com esse amor, com esse mesmo olhar, com esse mesmo sentimento. Assim, não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus liberadamente vos outorgou, porquanto, do vosso lado, muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitas. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que estejais inteiramente na lei do amor e da justiça. Gente, que lindo isso, que mensagem de realmente de esperança, de fé, de amor, que coisa forte ensinar para nós que se a gente recebe isso de Deus de uma forma de graça, a gente não tem que pagar nada para fazer isso, porque o amor de Deus é incondicional por nós. Se Ele nos dá isso, Ele que é nosso Criador maravilhoso, princípio de tudo, então nós também temos que fazer por nossa vez para os nossos irmãos, para as pessoas que estão próximas, para os nossos inimigos, aqueles que se dizem os nossos inimigos, para aquelas pessoas que a gente acha que fizeram as coisas mais vis, mais cruéis. A gente precisa aprender isso dando um passinho de cada vez. Parece uma meta muito longe, inatingível, mas não é. Se a gente for fazendo um pouquinho de cada vez, não é? Cada espírito, cada passinho que a gente dá, os nossos espíritos irmãos nos ajudam. Os nossos anjos, amigos que nos acompanham, nos ajudam e nos incentivam a fazer cada vez mais. E ele está dizendo que se fôssemos nós, a gente bem gosta de receber coisas boas, não é? Quem não gosta de saber que tem um amigo olhando por nós, que tem uma mãe, que tem um pai, que tem um irmão olhando por nós, cuidando de nós, saber que nós fazemos parte de um grupo, saber que temos amigos, saber que temos família. Isso nos dá calma, não dá? Tranquilidade? Então por que a gente não proporciona isso para as outras pessoas? Se a gente pode fazer isso já, mesmo hoje em pensamento, mesmo hoje em prece, mesmo hoje doando do amor que nós temos. Bom, gente, a mensagem era essa. Um estudo gostaria de fazer assim, né? Sempre trazendo para a atualidade esses ensinamentos, porque é para isso que o Evangelho existe, para fazer a gente colocar ele em prática, né? Ele é um guia, ele é um manual de conduta para nós. Bom, muito obrigada, não é, por esse estudo. Cada vez que a gente estuda, a gente também aprende sempre mais, né? Porque o primeiro que ouve somos nós mesmos. E muito obrigada a todos. Desejo que todos tenham uma ótima semana e que pratiquem a caridade, pratiquem a empatia, né? Sempre nos colocando no lugar do outro. Não vamos julgar, não vamos nos colocar numa condição superior, não vamos emitir nenhum juízo de valor, porque a gente também é julgado a todo momento e quando esse julgamento não é favorável, a gente sofre. Então as pessoas sofrem. Vamos nos colocar no lugar delas, vamos aprender isso, né? E dar esse passinho aí no sentido da nossa autoiluminação, que é tão necessária.
Vamos fazer a nossa prece e eu peço a todos que se juntem a nós nesse momento, vibrem e imaginem o nosso centro espírita, a nossa casa de oração, nos imaginem todos juntos, abraçados, irmanados nesse instante, sob o olhar meigo do nosso querido Mestre Jesus, que estende para nós as suas mãos, que nos abraça, que nos acalenta, que nos dá o seu calor, o seu carinho, e que diz lá no fundo do nosso coração: queridos irmãos, estou com vocês o tempo todo. Muito obrigado, querido Mestre Jesus, pelo seu amor, pela sua infinita bondade. Obrigada, Jesus, por todos os momentos em que nos ampara, em que nos ajuda, em que nos intui. Muito obrigada pelo seu amor, pelo seu carinho e pelos seus ensinamentos. Que a sua bondade se estenda sobre todo o mundo, sobre os irmãos encarnados e desencarnados, todos aqueles que sofrem, que necessitam, Senhor, todos aqueles que precisam tanto de um apoio, de um carinho, que recebam nesse instante as nossas melhores vibrações de amor, de esperança, de felicidade. E pedimos, Mestre Jesus, principalmente, por aqueles irmãos que não acreditam em Ti, porque esses são os que mais precisam. Para eles a vida é de dor e de tristeza, que eles possam, pelo menos nesses pequenos instantes, sentir o seu amor, o seu carinho, a acalentar-lhes o coração e dar-lhes a paz que a sua alma precisa e merece. Muito obrigada, até o nosso próximo estudo, fiquem com Deus.